Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que é de mais relevante, mais importante para quem trabalha na área de recursos humanos, para quem é gestor de pessoas. Sim, você mesmo, você aí que tem vários desafios ao longo dessa próxima semana, dessa semana que está se iniciando, hoje é segunda-feira. Eu dou boas-vindas a você, seja muito bem-vindo, como eu falei. A gente tem muito o que falar, a gente tem muito o que discutir sobre gestão de pessoas e RH hoje. E hoje a gente tem um negócio inovador para apresentar. A gente vai falar justamente sobre um negócio inovador, um negócio que está, de alguma forma, mudando a cara do RH ou ajudando, contribuindo para mudar a cara do RH, a cara do ambiente de trabalho, digamos assim. E eu tenho um privilégio enorme de ter aqui com a gente o Caio Ribeiro, que é Country Manager Brasil da Betterfly, a quem eu agradeço pela participação, viu, Caio? Muito obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com você, com os teus ouvintes e falar sobre inovação e impacto. Show de bola. E quem participa comigo hoje também é o Bruno Piai, redator do RH para você. E aí, Bruninho, tudo certo por aí? Oi, Dan. Oi, Caio. Oi, ouvinte. Oi, espectador. Agora tem mais gente para dar oi, hein? Prazer mais uma vez estar por aqui. Vamos, que hoje o papo vai ser muito legal. Bom, galera, antes da vinheta, vocês já perceberam que eu esqueci de convidar vocês a assinar o feed do podcast por aí. Se você está ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, por favor, fique à vontade para assinar o feed do podcast. Assim a gente aparece na página inicial do seu tocador de podcast toda vez que tem episódio novo na área, mas você já sabe que toda segunda-feira cedinho a gente tem esse encontro marcado. E como eu disse, a gente hoje, no episódio de hoje, vai falar sobre a Betterfly, conhecer um pouquinho mais sobre o negócio, sobre os desafios do negócio, e o Caio vai guiar a gente por essa jornada. E aí eu queria começar perguntando para o Caio um pouquinho sobre o nascimento da Betterfly, a missão, quer dizer, o motivo de existir. Por que a Betterfly existe, Caio? Para a gente começar a mostrar para os nossos ouvintes o que faz a Betterfly e o motivo dela existir de fato. Puxa, obrigado, Daniel, pela oportunidade. Nós aqui na Betterfly, nós estamos super entusiasmados com o que a gente traz para o mercado brasileiro. Como você comentou, realmente é uma solução inovadora, onde a nossa missão é ajudar as pessoas dentro das companhias a ter uma vida plena, com uma saúde física e mental plena, e ao mesmo tempo ajudar o próximo, gerando impacto social. Isso tem uma proposta de valor bastante ampla, mas que no final do dia, o que nos motiva todos os dias, desde que a gente inaugurou a companhia aqui no Brasil, que foi no segundo semestre do ano passado, porém com uma origem ainda mais antiga, que vem do Chile, onde a empresa nasceu há 3 anos, é ajudar as pessoas a serem sua melhor versão, como a gente costuma dizer, realmente cuidando da sua saúde, que é um grande desafio dos RHs nas distintas empresas, engajando seus funcionários. Na verdade, é isso que a gente no final do dia faz, engaja esses colaboradores com o propósito da empresa, com uma saúde plena e, ao mesmo tempo, ajudando o próximo, que é algo que eu acredito realmente que todos nós temos, que é o altruísmo, que é ajudar o próximo, mas fazer isso de uma maneira natural, de uma maneira diária e recorrente. Então, o que a gente traz é essa missão de engajar os colaboradores com hábitos saudáveis, né? Isso pode ser não necessariamente uma academia ou uma meditação, pode ser beber água, por exemplo, que as pessoas esquecem, né? Ou subir as escadas ao invés de pegar o elevador, até hábitos como ler um livro e serem incentivadas de uma maneira divertida, gamificada, a fazer isso, e conforme elas fazem essas atividades e têm esses bons hábitos, elas acumulam moedas do bem, que a gente costuma dizer, que são as Better Coins, que servem para fazer doações sociais. Então, na prática, a gente junta esses hábitos, né, de ajudar a si próprio e ajudar o próximo em um aplicativo corporativo e que nós trabalhamos com as empresas para ajudá-las, e os RHs principalmente, mas as áreas de ESG também, nessa grande missão, nesse desafio de engajar os seus colaboradores dentro da companhia e fora dela. Bruninho, eu acho que a fala do Caio ela está totalmente alinhada com aquilo que a gente tem trazido nos nossos podcasts por aqui também, quando ele fala de saúde mental, saúde física, saúde integral, digamos assim,
a consciência social, quer dizer, tudo isso são bandeiras para a gente também aqui no RH para Você Cast. A gente tem falado muito sobre esses temas e é muito bacana contar com a participação do Caio, justamente ratificando tudo isso que a gente tem trazido e ver um negócio absolutamente conectado com isso também, né? Perfeito, inclusive eu já deixo até o convite aí para todo mundo acessar o RH para Você, onde já tem matérias, já tem conteúdos bem bacanas com a Betterfly. E, Caio, nisso que você estava falando, acho que um ponto bem legal para a gente pegar por cima, a Betterfly é uma empresa relativamente bem nova, é uma empresa com pouco tempo de atuação aqui no Brasil, mas já não é uma empresa desconhecida, muito pelo contrário, é uma empresa que já está gerando um hype, que já tem um boom em cima dela, e inclusive ela já tem esse status de unicórnio, que é um status bem poderoso, quando a gente está falando de uma startup, e mais do que isso, ela é um unicórnio social, então realmente é uma empresa que a gente vê que está crescendo num ritmo muito acelerado, e eu queria entender um pouquinho essa dinâmica. O que que faz da Betterfly tão especial, tão diferente de outras empresas que têm uma atuação semelhante, para que ela já esteja, vamos dizer assim, na crista da onda, assim, né, trabalha com pessoas, trabalha com RH, e esteja crescendo num ritmo tão bacana. Qual que é o diferencial da Betterfly nesse sentido? Legal, Bruno. Desde a nossa fundação, a companhia, apesar de no Brasil ser nova, nasceu em 2018, ela tem como missão gerar impacto na vida das pessoas e na sociedade. Isso significa que nós acordamos todos os dias pensando qual é o tamanho do impacto que a gente vai gerar nas empresas e na sociedade onde a gente atua. Existe um conceito, principalmente ou também no mercado americano, onde a companhia foi constituída, que é o de Public Benefit Corporation, e também a gente pode falar sobre empresas B, que tem como parte do seu compromisso jurídico no estatuto social da companhia gerar impacto na mesma proporção que ela gera lucro. Isso é um compromisso que nós adotamos, a empresa foi constituída dessa maneira, onde isso faz com que nós não sejamos a empresa mais lucrativa, a mais rentável, mas que sim a que mais vai gerar impacto na sociedade. Na prática, isso significa que do que eu gero como receita e de lucro no final do dia, eu vou doar através exatamente dessas doações sociais que eu comentei, que os usuários da Betterfly ganham as moedas para poder fazê-las, na mesma proporção do que eu gero de lucro. Isso foi algo que contagiou bastante a sociedade chilena, onde já são mais de 3 mil empresas que trabalham conosco, investidores que, inclusive, têm frases como a de um dos nossos fundos, que é o Light Rock, que fala: nós investimos na Betterfly não a despeito da sua contribuição social, mas por conta da contribuição e do impacto Justamente social por que isso. ela gera. Uhum. Então, o que a gente fala de ser um unicórnio social é que no momento como o que a gente enfrenta, infelizmente pós 2 anos bastante duros de pandemia, com o rastro que foi deixado aí de aprendizados e situações, uma empresa que permite com que as pessoas, seus usuários, se engajem com causas sociais e consigam contribuir com o próximo de maneira recorrente e muitas vezes num arcabouço de grandes empresas que já têm suas ações sociais, é uma adoção muito grande, porque de fato a gente está preocupado em ajudar definitivamente as pessoas, os funcionários das empresas e a sociedade de maneira profunda, através das ONGs que a gente apoia, são 5 ONGs no Brasil, mas através dessa ferramenta que se traduz em um aplicativo no celular de todos os nossos usuários, que todos os dias está os lembrando de o quanto eles cuidaram da sua saúde e quanto eles ajudaram o próximo. O Caio, conta um pouquinho para a gente sobre a chegada da companhia no Brasil. Você falou que foi no segundo semestre do ano passado, e aí eu queria que você falasse um pouquinho da situação encontrada, quer dizer, quais foram as oportunidades identificadas no mercado brasileiro, os desafios especificamente pensados para serem vencidos aqui no ambiente brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre a chegada da companhia e a situação que foi encontrada, digamos assim, justamente ali em meio à pandemia. Legal. A gente chegou no segundo semestre, basicamente a empresa foi constituída em setembro de 2021
E nós encontramos uma situação, falando no nosso principal público, que é o público corporativo, e aí, quando eu falo corporativo, eu estou falando tanto de pequenas, médias empresas, quanto as grandes empresas. Aqui é algo muito importante que nós realmente democratizamos o bem-estar, o engajamento e o impacto social. Mas nós encontramos uma população corporativa, a gente falando aqui das empresas, bastante consumida por esses 2 anos no que tem no tocante à saúde mental, e você tem falado muito sobre isso, realmente é algo que foi acentuado, os impactos na saúde mental dos colaboradores, mas também de muitas mudanças de hábito que o próprio home office, que muitos colaboradores ou muitos funcionários acabaram optando por isso, que colocou um desafio muito grande para os RHs de como flexibilizar toda a parte de benefícios, mas principalmente como trabalhar para engajar colaboradores que muitas vezes não estavam mais presentes, que consumiam outros Sim. canais de comunicação, inclusive que tinham uma afinidade com propósitos talvez que eram muito distintos há 2 anos atrás. Então, o que nós fizemos foi, em constituir a empresa, entender profundamente essas dores do RH e as necessidades de como engajar esses colaboradores, mais uma vez, em tanto pequenas, médias quanto grandes empresas, e desenvolver uma solução que os ajude a fazer isso, engajar os seus funcionários e gerar impacto social de uma maneira simples, divertida e bastante acessível, já que a gente entende que quanto menor a empresa, ela tem uma situação de benefícios ainda necessários que ela não conseguiu atingir, e quanto maior a empresa, não são tanto os benefícios, que ela já tem muitos benefícios para os seus funcionários, mas principalmente como ela comunica e como ela os ajuda a usá-los. Um grande problema que a gente ouve de empresas grandes e ouviu, puxa, eu ofereço tudo para meus funcionários. Tem 20 tipos de benefícios, fornecedores, mas muitas vezes fornecedores distintos, que geram uma adesão muito baixa a esses benefícios, e eu tenho pouca gente no RH, não quero mais trabalho administrativo, então como é que eu tenho alguém que me ajuda a consolidar não só os benefícios, mas fazer com que eles tenham valor para os meus colaboradores. E foi entendendo tudo isso que a gente traçou uma estratégia, começou a detalhar essa proposta de valor tanto para as pequenas e médias quanto para as grandes companhias, e hoje já somos aí mais de 120 pessoas aqui no Brasil, das 700 que a companhia tem globalmente, em escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas eu diria que com o advento do que foi o home office ou das videoconferências em muitas das empresas, com um escopo nacional atendendo empresas aí do norte ao sul do Brasil. Ô Caio, e como é que tem sido a recepção dessas empresas, né, dos RHs? Quer dizer, o RH, pelo que a gente está entendendo, o mercado corporativo é o principal público-alvo da Betterfly, e o RH, eu imagino que seja a porta de entrada, né, a área que vai, de fato, abraçar e compreender o valor gerado pela Betterfly. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da interação com o RH, como é que tem sido, o RH tem entendido a proposta de cara, como é que tem sido isso? Acho, Daniel, aqui o primeiro desafio é que quando você oferece uma proposta inovadora, geralmente as pessoas tendem a colocar você numa caixinha ou existente, ou numa categoria existente. Então, quando a gente fala da Betterfly, a gente acabou falando mais de 2 P's, que a gente costuma dizer aqui, que é o da prevenção, onde a gente oferece uma série de serviços de bem-estar, mas principalmente o nosso aplicativo enquanto um ranking de atividades, a gamificação que te permite seguir o quanto você tem adotado de bons hábitos no dia a dia, o que a gente fala de prevenção. O propósito, que é exatamente as doações sociais, onde você acumula essas moedas do bem, que a gente chama de Berry Coins, para poder doá-las. E eu acabei não falando da proteção financeira, que é um terceiro pilar, onde a gente oferece também um incentivo de proteção financeira, que é um seguro de vida dinâmico, que funciona como mais um gatilho, onde os seus bons hábitos não só rendem as moedas para você doar para ações sociais, mas também rendem uma cobertura adicional em um seguro de vida que nós desenvolvemos com um parceiro local, que é a Icatu Seguros, que permite com que muita gente fala, né? Não sei se já te perguntaram qual que é o órgão mais sensível do corpo humano. A pessoa costuma falar, mas é o cérebro, é os olhos, é o coração. Muita gente diz que é o bolso. O que a gente usou foi esse ditado para exatamente oferecer um benefício financeiro que protege os colaboradores, mas mais do que proteger,
até porque a gente não quer competir com o seguro de vida em grupo, que já existe por convenção em muitas empresas, infelizmente muito mal aproveitado, na minha opinião, pelas empresas. A gente Tá? quer adicionar a esse benefício algo que é mais um gatilho, mais um incentivo para que o colaborador tenha esses bons hábitos e adote esses hábitos saudáveis. E aí o que acontece? Nesses 3 P's, de prevenção, propósito e proteção financeira, os RHs na primeira conversa tendem a nos colocar em um dessas caixinhas. Ah, então vocês são um aplicativo de bem-estar, mais ou menos. Ah, não, então vocês são uma seguradora, porque vocês têm um seguro de vida. Não, vocês são uma ONG, então, porque vocês ajudam uma série de Questão ações social. sociais. Também não é isso. A gente junta tudo isso, inclusive com parceiros. A gente praticamente é uma plataforma onde a gente junta esses serviços e oferece realmente uma plataforma de engajamento e de auxílio ao RH para conduzir as diversas iniciativas que ele já tem, mas de uma maneira mais assertiva e mais inclusiva. Então, esse é o desafio de mostrar o que a gente faz, que é uma nova categoria, não só no Brasil, tá, Daniel Bruno, mas globalmente. A empresa está se expandindo até o final do ano para 7 países na América Latina, depois de ter saído do Chile. Então, mostrar que nós não somos nenhuma dessas 3, nós somos uma nova categoria e, como eu comentei, para empresas pequenas, ajudá-las a ter um benefício ou alguns benefícios. Nós oferecemos, entre eles, aulas online de exercícios físicos, aplicativo de meditação, telemedicina, telenutrição, telepsicologia, que são alguns dos serviços de parceiros que estão na nossa plataforma. Então, para as pequenas, isso acaba sendo muito importante. Para as grandes, elas acabam já tendo muitos desses benefícios. O que elas querem é como é que você me ajuda aos meus funcionários usarem esses benefícios e se engajarem com a minha causa. Então, foi adaptar essa proposta de valor e com uma área de pós-venda e que a gente chama de Client Success, junto com os RHs e com as áreas de ESG, que eu diria que é uma prima próxima aí da área de RH na nossa Sim. conversa, ajudá-las a gerar impacto no dia a dia, mostrando que existe sim, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, puxa, mas eu não sabia que existia uma empresa desse jeito. Realmente não existia até a criação dela no Chile. Com maior humildade aqui, eu acho que os que vieram para esse desafio como eu, que assumi a companhia no início desse ano, vieram porque realmente perceberam que a gente conseguia gerar impacto e disrupção e inovação de uma maneira muito profunda. Então tem sido, voltando à tua pergunta, um processo de aculturamento, de comunicação do que a gente faz e de trabalho muito próximo de como gerar impacto nos primeiros clientes, né, em clientes pequenos, em clientes grandes, como a gente já desenvolveu, que tem aí dias distintos, eu diria, na sua rotina. Sensacional. Bruninho? Ô, Caio, pegando um gancho nisso que você comentou agora e também no que a gente está falando sobre todo esse contexto da saúde mental, as enfermidades emocionais que a gente tem hoje no Brasil, elas são muito acentuadas. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de burnout, é o país mais ansioso do mundo e é top 5 em casos de depressão. Então, realmente, a saúde mental é muito impactada no Brasil e a pandemia só potencializou tudo isso de uma forma muito, muito considerável. Eu queria entender, dentro do que você estava falando, um pouquinho por dentro da plataforma, por dentro do aplicativo, como ele funciona. É claro que a Betterfly não é, por exemplo, um substituto a um plano de saúde ou coisas do tipo. Mas eu queria entender como que a plataforma de fato agrega para que eu, como um RH, eu tenha o interesse em buscá-la. Hoje a gente vê muitas tentativas, né, de tentar amenizar essas questões emocionais, aplicativos que conectam a psicólogos, aplicativos de yoga, coisas do tipo. Então eu queria entender na prática mesmo o que eu faço com a plataforma da Betterfly. Legal, Bruno. Acho que isso tem sido uma pergunta constante dos RHs e acho que é importante esclarecer. De uma maneira muito objetiva, o que a Betterfly oferece é um aplicativo para o celular dos colaboradores, onde uma vez a companhia tendo contratado, e nosso modelo é um modelo de assinatura mensal por colaborador, eles são comunicados dessa nova solução, baixam esse aplicativo, integram o aplicativo com todo o smartphone, seja ele da Apple ou um Android, o seu aplicativo de saúde,
que basicamente conta quantos passos você deu e se conecta com os diversos serviços que você já pode possuir de bem-estar, como um aplicativo de meditação, ou os próprios exercícios que você registra, caso você tenha um smartwatch ou uma smart band, que é uma corrida, que é uma aula de spinning, de yoga, uma caminhada no parque. Então ele se integra com esse aplicativo de saúde e a partir daí, de uma maneira muito simples e automática, ele passa a registrar os bons hábitos que você tem no nosso aplicativo. Esses bons hábitos são mensurados diariamente através exatamente dessa integração com a loja, com a solução de saúde dos aplicativos, e você acumula as famosas Better Coins, que são aquelas moedas que você vai poder doar para as ações sociais. Isso, por exemplo, caminhando 5.000 passos, você já tem um acúmulo de metade do que você poderia acumular com o nível 1, já que a gente tem vários níveis de usuários com a gamificação dentro do aplicativo, e você vai basicamente entrando numa competição do bem aqui, onde você compete com você mesmo para acumular as suas Better Coins, mas também a gente desenvolve rankings corporativos, já que a gente está dentro de um ambiente segregado em uma organização, onde muitas vezes você vai acompanhar que o Daniel está em terceiro no ranking porque ele caminhou 6.000 passos e eventualmente pedalou 20 minutos hoje de manhã. Então você acaba entrando numa competição também onde você vê como você está no ranking, quantas Better Coins você acumulou e a partir mais ou menos aí de 3 a 4 dias de atividades ou de bons hábitos, você consegue fazer uma doação. Então você vê quanto você acumulou de Better Coins, como é que você está no ranking, faz as suas doações e também, como eu comentei, vê o seu seguro de vida, a cobertura do seu seguro de vida aumentando, literalmente onde a Betterfly remunera esse usuário aumentando a sua cobertura desse seguro de vida diariamente, sem nenhum custo adicional para a companhia. Tudo isso de uma maneira, de novo, divertida, simples e acessível a todo tipo de colaboradores, dos mais sofisticados aos menos sofisticados, já que a gente tem um grande objetivo, que é até 2025, proteger a vida de 100 milhões de pessoas na América Latina. O Brasil é grande parte disso, entre 20% e 25%, então a gente tem uma solução realmente que ela é massiva e precisa ser muito fácil de usar. Eu acho legal reforçar pela sua fala que, pelo menos na minha compreensão, que é tanto algo que você pode fazer individualmente, em um determinado momento do dia, no seu tempo, no seu espaço, como também, pelo que eu compreendi, dá liberdade para que as lideranças, os próprios RHs construam dinâmicas em grupo, né? Poxa, vamos fazer um dia, fazer uma roda, fazer uma dinâmica aí para a gente acumular as Better Coins, fazer algo em equipe, nesse sentido de promover o bem-estar, de promover um pouquinho mais de saúde para todo o time. Então, acho legal que tem esses dois pontos, né? Que é tanto uma estrutura coletiva quanto também individual, ali que respeita o seu tempo, o seu ritmo e o espaço que você tem para fazer tudo isso, né? Exatamente, e até a gente tem cases muito legais, onde empresas, muitas vezes, e aí transcendendo a mente da empresa, mas quando você passa a ter milhares de empresas, que é o caso do Chile, que já tem um pouquinho mais de estrada, você acaba podendo promover competições do bem que ajudam o próximo, envolvendo empresas muitas vezes concorrentes, né? Então, empresas Sim. que já concorrem no mercado, a gente tem cases maravilhosos no Chile, onde elas foram, junto com a nossa ajuda, elas se engajaram numa competição, a gente chama de Better Cup ou Better League, que é mais ou menos o campeonato já em anos de Copa do Mundo, né? A Copa da Betterfly, onde elas competem para ajudar uma causa em comum. E isso tem um engajamento muito forte, que ajuda os RHs, que ajuda os colaboradores a se identificarem com esse propósito e usa essa concorrência natural aí de mercado, mais canalizada para algo bastante positivo, que é o que a gente costuma dizer. O nome da Betterfly remonta ao efeito borboleta, mas o efeito borboleta do bem, que a gente acaba gerando aí impacto dentro e fora das empresas. Caio, obviamente a ferramenta, a solução da Betterfly, ela, de uma forma ou de outra, ela estimula uma consciência social maior entre as pessoas, tanto dentro das organizações quanto fora e tudo mais. E aí a gente está, obviamente, num ambiente social hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, num ambiente social conturbado, digamos assim. Ele está mais polarizado e há ideias
de alguma forma, dá para pensar, inclusive, que extrapolando o ambiente corporativo, o que a Betterfly faz, de fato, tem um impacto social que pode, de alguma forma, conectar as pessoas a um ideal maior do que necessariamente aquele dentro das organizações e tudo mais, e isso, de alguma forma, pode trazer algum tipo de contestações, tipo, eu não acho que é por aí que a gente deve trabalhar socialmente ou não e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre... e aí eu imagino que a solução da Betterfly esteja contribuindo, na verdade, justamente para não contaminação do ambiente social, porque não é necessário que haja polêmica ou qualquer dilema em termos dos impactos sociais que uma solução como essa pode gerar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o ambiente social que a gente vive e de que maneira a Betterfly contribui, na verdade, não para a polarização, mas para um esclarecimento maior sobre esses impactos. Acho que, primeiro, o que nós buscamos desde o início nessa missão de gerar impacto é ser um retrato das regiões onde a gente se estabelece. Então, falando do Brasil, é um país continental com grandes desafios sociais, e já que tem se falado tanto em ESG, que é a nossa essência, quando a gente nasceu, a gente tem o objetivo de gerar impacto tanto em causas de meio ambiente, quanto causas sociais, e sim de governança também, já que quando você tem um volume de empresas que vivem o efeito Betterfly, podem trocar práticas, isso também começa a acontecer entre elas, como a relação dentro das empresas muda. E o que nós contribuímos, como nós agimos, Daniel, é exatamente tentando retratar essa realidade através de uma pluralidade de causas. Então, falando de Brasil, nós escolhemos hoje, são 5 causas que nós temos no aplicativo, onde todas as empresas podem doar. A gente fala de uma causa ligada à água potável, que é o Water is Life, uma causa ligada ao reflorestamento, que é o One Tree Planted, uma causa ligada a um hospital infantil de câncer e outras especialidades, que é o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e também a gente ainda não acaba de trazer, mas a Ação da Cidadania, que combate a fome e a miséria, baseada no Rio de Janeiro, mas atuando nacionalmente, inclusive atua em Recife, atua em Petrópolis, com as tragédias que a gente viveu. E na semana passada a gente teve a felicidade de trazer como a 5ª causa Gerando Falcões, que ajuda a formar jovens nas favelas, né? Um trabalho muito bonito do Edu Lira, que muitos já conhecem, para que de alguma maneira nós tenhamos esse impacto nacional e em diversas causas, como eu falei, tanto de meio ambiente ao social. O que a gente vai continuar fazendo é crescer essas causas à medida que nós tenhamos mais usuários e que a gente possa entender também, trabalhando com as empresas, quais são as necessidades locais. Às vezes a gente vai para um lugar, eu fui para Recife no início do ano fazer uma distribuição dos nossos filtros de água, que a gente fez uma doação com a Icatu e em conjunto com a Water is Life, para uma comunidade do Agreste pernambucano, uma situação bastante complexa que eles vivem no município de Ibimirim, e a gente percebeu que tem uma série de empresas de Recife que apoiam uma causa que eventualmente não estava no aplicativo. Então, o que a gente criou quando a gente tem um volume de empresas e de colaboradores que consigam propiciar uma doação relevante para uma nova causa, para uma nova ONG, a gente também consegue entender essa necessidade e trazer essa ONG para dentro do aplicativo daquelas empresas, daquela região, ajudando-as a ter, de novo, consistência e recorrência das doações para aquelas ONGs. Então, nós entendemos o que está acontecendo de necessidade e, junto com a nossa área de impacto, eu brinco, né, as empresas têm o CIO, geralmente, que é o Chief Innovation ou Information Officer. Nós também temos nosso CIO, mas ele não é nem Information nem Innovation. Ele é o Impact Officer. Ele é a pessoa responsável por todos os dias medir o impacto que a gente gera. Ele é um dos cofundadores do Sistema B na América Latina e conhece profundamente o tema de impacto nas sociedades e nas organizações. Ele nos ajuda a crescer conforme a gente consegue ser relevante, com causas plurais, regionais e que retratem a realidade do nosso país. E hoje a gente está nessa situação, como eu comentei, com essas 5 ONGs, a expectativa é que a gente possa somar aí ao redor de outras 5 nos próximos 12 meses, enquanto causas para todo o aplicativo, mas grandes empresas ou conjunto de empresas que queiram
se filiar e queiram adotar a nossa solução e queiram buscar uma ONG eventualmente local, a gente também consegue trabalhar com elas para fazer isso. Perfeito. Caio, quero agradecer imensamente a sua participação e parabenizar você pelo trabalho à frente da Betterfly. Muito sucesso e, mais uma vez, super obrigado. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Bruno. Obrigado aos ouvintes. Vai ser um prazer continuar gerando impacto e realmente provocando uma revolução no bem-estar e nas sociedades onde a gente atua aqui dentro do Brasil. Obrigado. A gente que agradece. Bruninho, obrigado também por ter participado e trazido perguntas sempre pertinentes. Eu que agradeço, acho que a gente já pode dizer, né, Dan, que estamos também imersos aí pelo chamado efeito Betterfly, né, muito legal conhecer essa dinâmica diferente, até que a gente não está tão acostumado em ver no mercado de trabalho, né, toda essa pegada tão focada ao social, mapeamento de ONGs, de projetos sociais, realmente um trabalho muito bacana e é muito prazeroso a gente poder conhecer também esse lado corporativo, né? Mostrar que as empresas podem ser tão humanas. Eu deixo meu parabéns aqui para o Caio e realmente espero que quem nos acompanhou tenha curtido aí tudo que a Betterfly faz e traz para o mercado e para as pessoas. Obrigado, Bruno. E aí, curtiram nosso bate-papo de hoje com o Caio Ribeiro, Country Manager da Betterfly no Brasil? Muito, muito bom, né? Eu acabei de lembrar que eu participei de um debate sobre capitalismo consciente recentemente, e inclusive está lá vários posts no LinkedIn sobre isso e tudo mais, e sempre me perguntam, mas e aí na prática, como é que funciona capitalismo consciente? Acho que a Betterfly tem um bom caminho, serve como um bom exemplo para a gente, de alguma forma, sobre isso, e é muito bom conhecer um pouquinho do trabalho deles. Quem participou comigo hoje foi o Bruno Piai, redator do RH para Você, e eu deixo aqui convite para você seguir o RH para Você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem um canal no YouTube e, obviamente, também estamos lá no LinkedIn. A gente está com quase 50 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá no nosso grupo de discussão e na nossa company page, no RH para Você. Então fica o convite para você fazer parte dessa comunidade e também acessar o rhpravocê.com.br, porque lá tem conteúdos novos todos os dias, tanto produzidos pela nossa área de redação, quanto produzidos pela área de Collab, pelos especialistas em RH que aportam conteúdos novos todos os dias por lá. Mais uma vez, eu torço para que você tenha curtido o episódio de hoje. Desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.